paz, irmãos. Eu sou a Marcela. A paz, tudo bom? Eu sou o Felipe. Hoje a gente vai trazer um pouco sobre a nossa experiência de como nós encontramos uma igreja para adorar a Deus. Pode começar. Vou começar de novo. Por quê? Você riu e falou pode Você que começar. riu, você ficou calado. Então tá bom. A paz, irmãos. Eu sou a Marcela. A paz, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe e hoje nós vamos trazer um pouco de como é a nossa caminhada para encontrar uma igreja para agradar a Deus, agradecer e fazer parte do corpo de Cristo. Isso aí. Como a gente falou em alguns vídeos, eu já participei de muitas religiões, a minha esposa de algumas, só o catolicismo. Só. Já conheci outras, mas Sim. de conhecer, frequentar e ser uma pessoa que frequenta sempre, só o catolicismo. Agora eu conheci outras, até mesa branca já fui. Sim. Também já conheci Adventista do sétimo dia, acredito que é a mesma, né? Adventista do sétimo dia. Já conheci um pouco de budismo, Allan Kardec, espiritismo, já conheci Batista, Universal, Igreja Católica, e já conhecemos muitas, até espiritismo, a mesa branca também foi com um amigo nosso. Você já rodou, hein? Já fui. Mas que bom que agora você se encontrou. Glória a Deus. E a gente, desde quando a gente casou, um pouquinho antes da gente casar, né? Desde que a gente tava para se mudar, eu falava assim, nós precisamos encontrar uma igreja, a gente precisa ter um vínculo. Só que a gente tava tão perdido no mundo que a gente falava, careta, né? Tipo, negócio... Ficar indo todo final de semana. E caramba, perder um final de semana inteiro, um sábado inteiro. Que é o único dia que tem para descansar, a gente vai ficar indo para a igreja. Então a gente tinha esse receio de querer buscar a Deus, mas lá no fundo a gente fala, a gente... Teve uma época que eu fiquei insistindo, eu falei, a gente precisa ir, nem que for na bola de neve ou qualquer coisa, só para ir e agradecer a Deus, ou... né? Também para conhecer. Sim, exatamente. Só que como a gente estava tão apegado com as coisas do mundo, porque faculdade, amizade, os amigos querendo ou não de infância, bebida, balada, sítio, a gente ia muito para sítio. Então, essas coisas a gente ficava falando, mas poxa, também não adianta ir para a igreja sabendo que a gente vive no mundo. Aí a gente ficava nesse dilema, né? Tipo, meu Deus do céu, a gente vai pra igreja ou a gente vai quando tiver muito ruim? Porque a gente tinha esse negócio, né? Quando a gente tiver velho, se a gente tiver doente, lá no fundo o ser humano sempre tem isso. Tipo, só vou procurar Deus se eu não tiver mais saída. Até lá eu vou com as minhas pernas. E aí foi quando aconteceu comigo, que eu falei, eu procrastinei o máximo que eu consegui, chegou uma hora que eu falei, não, aconteceu tantas coisas na minha vida e pela graça e misericórdia de Deus, através de uma irmã nossa, ela, né, em Cristo Jesus, ela ficou insistindo, pedindo pra gente ir, falando que Deus tinha uma obra na nossa vida, que a gente precisava conhecer esse amor que transformou a vida dela. Através do testemunho dela, a gente acabou sendo tocado, né? Porque, tipo, através do testemunho, a gente pensava, poxa, aconteceu tudo isso na vida dessa pessoa e eu tô passando por tanta coisa, quem sabe, né? Então, Deus já começou a trabalhar e insistindo, só que engraçado que eu já tinha ido em tantas igrejas que eu falava assim, não, deixa pra quando der, não, mas já fui, evangélica, conheço. Aí teve uma vez que falaram assim, não, mas é pentecostal, é diferente, você precisa ir para conhecer. Aí chegou um dia que eu falei, vou lá conhecer, não custa nada. Na verdade, eu nem fui só por ir,
eu fui porque eu tava muito perdido, muito perdido, muito perdido. Tipo, a gente tinha acabado de casar, eu achava que ia estrunchar, que ia dar tudo certo, e aí que parece que o inimigo se levantou e tava dando tudo errado. Então eu falei, meu, tenho nada a perder, um dia mais, um dia menos, indo beber e fumar ou indo pra igreja, pra mim, só queria viver. Acabei indo, e foi quando aconteceu algo muito diferente, porque foi uma igreja diferente, eu senti uma presença diferente, eu não senti, não foi aquela primeira vez que eu entrei, nossa, eu senti o Espírito Santo de Deus, eu fui tocado, não, porque a palavra de Deus nos ensina a permanecer em conhecer a Deus. Então eu dei o primeiro passo, e aí Deus foi ministrando e eu fui sentindo vontade de ir conhecer mais a Deus, de buscar em casa, de ler a palavra, de ir para a igreja. E aí foi quando eu comecei a querer frequentar mais e convidava minha esposa para ir todo dia comigo. E o que aconteceu? Acabou que um dia eu fui. Inclusive, a gente já até contou isso em outro vídeo, referente a como a gente começou a frequentar a igreja. Sim. Só que dessa vez a gente veio contar como a gente se encontrou em uma igreja pentecostal. Geralmente Exatamente. nós falamos assim para algumas pessoas. O pessoal sempre pergunta, de que igreja qual igreja que você congrega? E a gente fala, a gente vai na pentecostal. Sim. A primeira coisa que a gente escuta é, não, nossa, não vou não, porque lá tem o pessoal do dom da revelação, e tem o Sim. pessoal que roda, e tem... lá o fogo desce, realmente, o fogo desce. E, infelizmente, as pessoas têm medo disso. Na verdade, Sim. é a melhor coisa, a melhor sensação, a melhor escolha, no caso pra gente, for ter escolhido uma pentecostal. Na verdade, meio que a igreja escolheu a gente, né? Porque... Sim. A gente se sente muito acolhido lá. Sim. E lá, o fogo queima mesmo, né, amor? Lá é diferente, é diferente. Tanto que aí a gente começou, aí a gente foi lá, e aí a gente falou, vamos na bola de neve? Porque depois que você começa, você quer... Ver se é isso mesmo, se sentir outras coisas, pra ver se, não é coisa da sua cabeça. Exatamente. Aí a gente foi na bola de neve, aí não foi muito aquilo, aí fui também algumas vezes sozinho, depois a gente foi junto. E aí eu falei, não, é isso, vamos seguir. Vamos na Pentecostal, porque é lá que a gente sentiu algo diferente que a gente nunca tinha sentido. E foi ali que a gente começou a buscar, começou a ter um encontro com Deus, começamos a mudar a nossa vida. E o mais legal foi pela graça e pela misericórdia, foi pelo amor de Deus que nós começamos a mudar. Não foi aquele negócio assim, nossa, agora eu vou para a igreja, eu tenho que parar de beber, tenho que parar de fumar, eu tenho... Tipo assim, tudo eu tenho que parar de. Só que é ao contrário. Você, quando você está perto de Deus, você não precisa mais de. Você não precisa mais da escravidão de estar num rolê, ter que beber para ser feliz, ou para sorrir, ou para desestressar. Não precisa mais fumar, você não precisa mais mentir, porque a graça de Deus, a presença de Deus me basta. Então, aos poucos, a gente foi pertencendo à igreja. A gente foi fazendo parte do corpo. Aí a gente foi querendo participar de jejum, participar do grupo, querer fazer parte dos membros da igreja. E aí começou a ter o culto das mulheres. Verdade, até culto das mulheres, eu, uma pessoa católica, que foi coroinha, crismada, batizada, tudo na igreja católica, até em culto das mulheres eu participo. E assim, é muito gratificante ver que tem mulheres que se reúnem para poder falar de Deus e ouvir a palavra de Deus. É maravilhoso. E é um tempo que assim, sempre é um dia durante a semana. Então é gratificante você saber que tem um dia, uma data, um momento na sua semana que você vai tirar para conversar com outras mulheres que têm a mesma sede. Tem a mesma sede, a mesma vontade, a mesma força de espírito. E não tem coisa melhor de você manter uma comunhão com Deus e ainda mais pessoas que também querem estar junto com você. Sim. Querendo ou não, é uma coisa que traz a gente para perto também da igreja. Outros tipos de comunhão. É verdade, a gente
ver a presença de Deus, de Jesus nas pessoas, né? A Nossa. bondade, a preocupação, aquela preocupação que no mundo lá fora, com os nossos amigos, meio que ela tem quando você tem algo para oferecer, né? Tipo, se você tem algo para oferecer, seus amigos sempre vão estar ao seu redor e parece que tudo encaixa, né? Ah, vamos fazer tal coisa no fim de semana, todo mundo lembra de você. Vamos fazer, tudo parece que, vamos sair para beber? Vamos rachar. Vamos sair para comer uma pizza? Vamos rachar. Tudo envolve, eu dou um pouco, você dá um pouco. É sempre, as amizades envolvem isso. Na igreja é diferente, tipo assim, eu dou, você tem, não interessa, você vem junto. Sabe? É diferente, tipo, aquele amor que você vê que a pessoa ela tá fazendo por amor ao próximo, por amor à nossa vida. São pessoas que Não, estão lá com o mesmo propósito que você, exatamente. né? A intenção de ser a noiva de Jesus, né? Porque Sim. na Bíblia fala que Deus vai voltar para buscar a noiva, Sim, que somos nós, a igreja. exatamente. Então nós temos que ter comunhão junto à igreja, porque Jesus vai voltar e ele vai voltar para levar quem está dentro da igreja, gente. É a palavra que fala, não sou eu que descobri, que me falaram isso, não foi um pastor que colocou na minha cabeça, não foi meu marido que falou, não, tá na palavra, gente. Jesus vai voltar e ele vai levar quem está a igreja dele. Então, mais uma coisa que é muito importante pertencer a uma igreja. Porque tem muita gente que vai e acaba se decepcionando com a igreja que frequenta. Sim. Pessoas, o pastor, a pastora. Isso e a possibilidade disso acontecer é muito grande. Sim. Só que tem que entender que a gente não vai pelas pessoas, não vai pelo pastor, não. A gente vai por Deus. Pela misericórdia que Deus tem por nós. Então nós vamos por amor. A gente não tem que ir com essa percepção de aquela pessoa não me agrada. Lógico que isso acaba fazendo com que você vá mais. Quando a gente vai com um único propósito, não tem nada que vai te decepcionar. Não são as pessoas, não é o andar da igreja, não é nada. Sim. É Deus, Ele vai te mostrar. E você conhecendo a verdade, você conhecendo a palavra, nada mais te engana, nada mais te rouba. O pastor bate muito isso na tecla, né? Você tem que conhecer a palavra. Um exemplo, as pessoas hoje em dia, elas querem que o pastor seja santo, então que ele faça jejum, que ele ora, que ele leia a Bíblia. Aí no domingo, nós vamos lá, falar, pastor, agora que você já está santo, você está ungido, traz um pouco da palavra para nós, alimenta o nosso espírito. E é ao contrário, Deus ele busca os verdadeiros adoradores. Então, se nós estamos indo para a igreja é para prestar o culto a Deus. Na verdade, a igreja deveria ser o contrário, deveria ser todo mundo em pé em um banco, somente um trono. Deus teria que estar sentado assistindo o culto, sendo que é para Ele, e não ao contrário. A gente está participando da escola dominical, que é a escola bíblica, né? Nossa, assim, muito legal, porque a gente conhece um pouquinho, assim, da Bíblia. Sim. Então, se a gente tem a possibilidade de você ir conhecer, sabe, a palavra mais ainda, de poder ter alguém que explica pra você, nossa, melhor ainda, gente. Sim, e o mais importante, né? Fazer parte da comunhão, da Santa Ceia. Que, pra mim é uma das coisas mais gratificantes, é saber que pela graça e misericórdia de Deus, de Cristo na cruz, nós somos dignos de participar da Santa Ceia. De saber que participamos do corpo de Cristo. De saber que nós temos uma vida em pró do reino. Isso não tem algo melhor. Não tem. E no vídeo de hoje a gente leu a palavra e Deus nos mostrou que vá para todas as nações e mostre a glória que Deus fez em nossas vidas. Então o vídeo de hoje é mais para isso, é só para dizer que procurem uma igreja, não importa qual, desde que seja pregado a palavra, desde que você tenha uma comunhão com Deus, Ele vai te guiar, vai te abençoar e vai mudar toda a sua história e a história da sua família. Verdade. E é isso. Vocês conheceram aí mais um pouquinho do nosso encontro com Deus e agora nosso encontro com a igreja. Sim. E
Espero que vocês tenham gostado, senão o vídeo vai ficar muito longo. Que coisa a gente tem pra falar, testemunhos a gente tem pra trazer pra vocês. Mas a gente vai deixar aí para um próximo, tá bom? Gostou? Curte nosso vídeo e compartilha. Paz, meus irmãos, A fiquem paz. com Deus.